Estudo Bíblico, o livro do profeta Miqueias. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Referências bibliográficas. Site Ministério Seara Ágape. Autora do estudo, pastora Tânia Cristina Giachetti. Wikipédia, livro de Miqueias. Bíblia, A Mensagem. Bíblia de Estudo, Genebra. Introdução. Este pequeno livro profético do Antigo Testamento se caracteriza pela condenação dos ricos por explorarem os pobres. Denuncia governantes, chefes e ricos das cidades de Jerusalém e Samaria. Eles estavam roubando o povo através da língua enganosa, com armadilhas, exigindo presentes e subornos. Profetizou contra Jerusalém, capítulo 4, verso 10, e assim como Amós e Isaías, se levantou contra a exploração dos pobres sitiantes e agricultores pelos proprietários de terras. Capítulo 2, versos 1 a 5. Predisse claramente as depredações efetuadas por Salmaneser V, de 727 a 722 a.C., no Reino do Norte, bem como a destruição final de Samaria e Judá, posteriormente, por causa da idolatria e da corrupção social. Salientava que a graça salvadora de Deus não podia ser obtida por mérito, capítulo 6, versos 6 a 8, na forma de ofertas pretensiosas de sacrifícios e formalidades, mas pela humildade, misericórdia e justiça como uma experiência diária na vida do indivíduo. A prosperidade material foi o que levou Israel ao pecado da idolatria e da imoralidade. É muito fácil se esquecer de Deus quando tudo vai bem. Sobre o autor, Miqueias é identificado por sua cidade natal, Moresete, capítulo 1, versos 1 e 14, o que indica que ele era um forasteiro em Jerusalém. Profetizando no mesmo período que Isaías, ele ajudou a moldar o caráter e a política de Israel. Por fim, a pregação inspirada de Miqueias, capítulo 3, verso 8, contra a injustiça, trouxe o rei Ezequias ao arrependimento, salvando assim a cidade de Jerusalém. Jeremias 26, versos 17 a 19. Miqueias pregou durante os reinados de Jotão, 750 a 735 a.C., Acais, 735 a 715 a.C., e Ezequias, de 715 a 686 a.C., período de expansão e domínio assírio no Antigo Oriente Próximo. Verdades fundamentais. Deus ameaçou julgar Samaria e Judá pelas suas violações evidentes da aliança. Deus conclamou seu povo a se arrepender de seus pecados. Deus confirmou as promessas de restaurar o seu povo da derrota e do exílio. Deus prometeu abençoar o seu povo restaurado com vitória, paz e expansão. Miqueias 1, versos 1 a 9. O profeta começa falando que o Senhor está ciente da transgressão do seu povo e decidiu agir para corrigir o erro. Da mesma forma que Naum 1, de 4 a 6, e outros profetas, ele descreve as manifestações da natureza como um espelho da ira de Deus, verso 4, pois tudo se dobra diante do seu poder e majestade. Sua ira nesse momento é em relação à idolatria de Samaria, o reino do norte, e que já havia contaminado também a Judá. Ele anuncia a destruição de Samaria por causa disso, principalmente das imagens de escultura, e o dinheiro que foi conquistado por causa dos ídolos será transferido para outro povo idólatra, os assírios. Ele pode estar falando aqui de Salmaneser, 727 a 722 a.C., e Sargon II, 722 a 705 a.C., que destruíram Samaria. Verso 1. A mensagem divina dada a Miqueias tomou a forma de uma revelação sobrenatural à visão e à audição interiores do profeta. Miqueias Morastita.
O nome Miqueias é uma forma abreviada de Micaiahu, que é como quem é como Yahvé. A cidade de Moresete estava localizada perto de Gate, na Cefelá, isto é, nos sopés das colinas de Judá. Versos 2 a 7. Essa profecia consiste em 4 partes. A convocação das nações ao julgamento, verso 2. Uma visão simbólica de Deus transtornando a criação, versos 3 e 4. Uma acusação contra as capitais de Israel, verso 5. E a sentença divina acerca da destruição de Samaria, versos 6 e 7. Verso 2. Todos os povos contra vós outros. O julgamento de Deus contra Samaria, versos 6 e 7, exemplifica e prefigura o julgamento divino contra todos os povos que cometem idolatria e crimes sociais. Versos 3 a 5. Por detrás do avanço do exército assírio, o profeta viu a mão de Deus, Isaías 10, versos 5 a 6. A profundeza do julgamento divino contra Jerusalém e Samaria é retratada vividamente em termos de uma destruição da própria ordem da criação. Verso 4. Fogo num abismo. Essas palavras vinculam a visão simbólica com a queda histórica de Samaria, versos 6 e 7, a qual ficava localizada em uma colina. 1 Reis 16, 24. Verso 5. Jacó, Israel. Jacó e Israel com frequência ocorrem juntos no livro de Miqueias, referindo-se a todo o povo que se acha em aliança com Deus. Algumas vezes, Jacó representa o povo como um todo, capítulo 2, verso 12, 3, verso 1 e de 8 a 9. A segunda ocorrência de Jacó nesse versículo aponta para o reino do norte, Israel, em distinção ao reino de Judá. No livro de Miqueias, entretanto, Israel designa Judá como representante da nação inteira. Verso 7. Preço da prostituição. As antigas religiões de fertilidade do Antigo Oriente Próximo envolviam a prostituição ritual, uma atividade estritamente proibida para Israel. Deuteronômio 23, 17. As riquezas que lhes eram pagas e por elas usadas para fazer ídolos seriam tomadas pelos assírios e usadas da mesma maneira. Versos 8 a 16. Este lamento divide-se em 3 partes. Uma introdução, declarando a resolução de Miqueias de lamentar o exílio de Judá, versos 8 e 9. Um corpo principal, com uma série de jogos de palavras acerca dos nomes das fortalezas de Judá, predizendo a queda e o exílio de Judá, versos 10 a 15, e uma conclusão, convocando a casa de Davi para participar dos ritos de lamentação, porque a nação irá para o exílio, verso 16. Versos 8 e 9. É provável que o profeta tenha se lamentado com pano de saco e cinzas por causa do seu povo. Mas é interessante que quando ele descreve ando despojado, descalço e nu, verso 8, sua atitude se parece muito com a atitude de Isaías. Isaías 20, versos 1 a 4, no tempo de Sargom II, e que andou nu por 3 anos para mostrar que a Etiópia seria levada em cativeiro. Miqueias pode ter tido o mesmo comportamento por algum tempo para mostrar às pessoas que Samaria em breve seria levada em cativeiro para a Síria. Ele clama que a ferida do pecado de Samaria é incurável e já chegou a Judá, a Jerusalém. Versos 10 a 15. Essas cidades se referem às cidades fortificadas da Judéia. 2 Reis 18, 13, 2 Crônicas 32, 1, Isaías 36, 1, tomadas por Senaqueribe, além das que foram descritas em Isaías 10, versos 28 a 32, Migron, na tribo de Benjamim, Micmas, na tribo de Benjamim, Geba, cidade de Benjamim, Josué 21, 17, 1 Reis 15, 22, Ramá, na tribo de Benjamim, Josué 18, 25, Gibeá, 1 Samuel 10, 26,
1 Samuel 11, 4, 13, verso 2, tribo de Benjamim. Anatote, cidade de sacerdotes em Benjamim. Gebim, Aiat, Betel. Josué 18, verso 13, 1 Crônicas 7, 28. Foi uma cidade de Benjamim depois de conquistada por Efraim. Galim, na tribo de Benjamim. Madmena, parte sul da tribo de Judá, Josué 15, 31. E Nobe, cidade dos sacerdotes, perto de Jerusalém, 1 Samuel 22, 19. Ao todo, 46 cidades. Miqueias menciona mais algumas: Gat, Bet-Leafra, Safir, Zana, Betezel, Marot, Laques, Moreset-Gat, Aczib, Maressa e Adulão. A maioria estava situada na área agrícola mais fértil de Judá, Cefelá, entre as montanhas da Judéia e a planície costeira na Filístia. Verso 13. Corcéis, Carro, Laques, uma das maiores cidades fortaleza de Judá. Localizada a sudoeste de Jerusalém, Laques abrigava um contingente de carros de combate. Aqui a referência aos corcéis, o termo hebraico corresponde e assemelha-se a Laques. Talvez subentenda que os carros de combate eram usados para fuga e não para combate. O princípio do pecado. A natureza exata desse pecado não é explicada. Muitos têm sugerido que isso envolvia a importação de cavalos egípcios para serem usados na guerra. Capítulo 5, verso 10, Deuteronômio 17, 16, 1 Reis 10, versos 28 e 29. Induzindo Israel a depender da sua força militar em lugar do Senhor, a filha de Sião, uma personificação de Jerusalém. Verso 14. Presentes. O dote que um pai daria à sua filha quando ela partisse para a casa de seu marido. 1 Reis 9, 16. Os habitantes de Moreset-Gat partiriam para o exílio. Verso 15. A glória de Israel irá a Adulão. Significa que até naquele lugar que serviu de refúgio para os fugitivos, como Davi, o patriarca Judá, por exemplo, quando fugiu do acampamento de Jacó, após a venda de José para os mercadores medianitas, para não ter que encarar o remorso de ver a dor do pai pela morte de seu filho querido. Até naquele lugar, a glória de Israel, se referindo ao próprio Deus, chegará para impedir que o povo pecaminoso escape dos assírios. Verso 16. O profeta fala sobre um luto público, como era o costume, Jeremias 16, 6, quando eles se vestiam de pano de saco e jogavam cinzas sobre a cabeça, arrancavam os cabelos e rapavam a barba.